Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e eu cheguei para dizer o seguinte: segue o líder. Ué, tô falando alguma mentira? Sim, o Flamengo é o atual líder do grupo na Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea está atrás do Flamengo. Ah, mas o critério de desempate é o cartão. E daí? Se fosse hoje, o Flamengo terminaria na liderança do grupo. Mas, Vene, será que é sonhar muito pensar num Flamengo terminando em primeiro nessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes? Vamos falar sobre isso. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. A gente vai falar também sobre Jorge Carrascal. Como é que está a negociação do Flamengo pela contratação desse jogador? O Flamengo desistiu do jogador? Se parou de conversar com o Dínamo da Rússia? Nós falaremos sobre isso também. Tem também a estreia do Jorginho, tem também Clube Brasileiro tentando a contratação de Reinier, aquele cria do Flamengo e ainda jogador do Real Madrid. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral. Compartilha, é vídeo falando do atual líder do grupo dele na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo. Vamos para as informações? Sem muito blá blá blá. Galera, eu vou começar falando de mercado da bola, porque é interessante a gente falar sobre isso, que o Atlético Mineiro está tentando a contratação de Reinier, aquele cria do Flamengo, que foi campeão, inclusive com o Flamengo em 2019, jogou muita bola na ocasião com o Jorge Jesus, sendo jogador muito importante em várias partidas naquela temporada, e o Atlético Mineiro está tentando um empréstimo junto ao Real Madrid. Vene, o Flamengo tentou? Não. O Flamengo vai tentar? Não sei, não posso ficar aqui prevendo o futuro. Mas a informação que eu tenho é que até o momento o Flamengo não tentou, para vocês acharem: nossa, o Flamengo está perdendo jogador para o Atlético Mineiro, que vive uma fase financeira horrível. E não é só o Atlético Mineiro que está tentando, vários clubes brasileiros tentam. A ver se o jogador dessa vez vai topar vir para o futebol brasileiro, porque em outros momentos, quando na última gestão, na gestão Rodolfo Landim, quando o Flamengo sondou, o jogador nem queria pensar na ideia de retornar ao futebol brasileiro. Agora é ficar observando e a gente vai trazendo todos os detalhes para vocês daqui para frente. Vamos falar do Flamengo agora, que, repito, é o líder do seu grupo. Brincadeiras à parte, é óbvio que ainda tem um jogo importante pela frente, na sexta-feira contra o Chelsea, mas a gente não pode deixar de elogiar a partida do Flamengo diante do Esperança. Foi uma baita partida. A Vene poderia ter feito mais gols. Concordo, mas eu não vou ficar sendo chato reclamando do Flamengo numa estreia de Copa do Mundo, porque é Copa do Mundo de clubes, é uma estreia, isso precisa ser levado em consideração na hora da análise, porque toda estreia requer mais cuidado, mais ansiedade, mais afobação, mais nervosismo, e o Flamengo soube lidar muito bem. Eu acho que o Flamengo entrou em campo sendo favorito, isso, querendo ou não, trouxe uma pressão muito maior para o Flamengo, mas o Flamengo soube lidar muito bem com essa pressão, tanto é que chegou a ter, nos minutos finais do primeiro tempo, 81% de posse de bola. Óbvio, poderia ter transformado isso em mais gols? Poderia, mas repito, não vou ficar sendo chato aqui reclamando do Flamengo. Pelo contrário, eu vou elogiar o coletivo do Flamengo. Foi uma baita partida do Flamengo, coletivamente falando. Tanto é, mensagem importante. Tanto é que o primeiro gol do Flamengo, se vocês analisarem o primeiro gol do Flamengo, gente, é um gol bonito de se ver. Foi um golaço. A jogada em si, a jogada trabalhada, começando com o Léo Ortiz. Deixa eu perguntar, porque parece ser informação importante. Procede? A jogada trabalhada, começando com o Léo Ortiz, passando por Jorginho, já a gente vai falar sobre a estreia dele, que partida do Jorginho, passando por Arrascaeta, achando Varela cruzando na medida, olhando antes de cruzar, cruzou na medida para o Luiz Araújo de chapa, ajeita para o Arrascaeta, pá, faz um golaço. Esse primeiro gol do Flamengo ilustra muito bem como o Felipe Luiz sabe trabalhar essa equipe do Flamengo. É uma equipe muito bem treinada. Eu gostei demais da partida do Flamengo. Repito, não vou ficar sendo chato, achando pontos a criticar. Não vou ficar fazendo isso. Acho que, óbvio, tem muita coisa a melhorar, não só pensando na Copa do Mundo, pensando no decorrer da temporada. O Pedro ainda tem que melhorar, o Pedro não fez um bom jogo. Bruno Henrique, na minha concepção, entrou com muita vontade, mas tecnicamente ainda abaixo.
Então, óbvio que tem coisa a melhorar, mas eu prefiro destacar a boa partida do Varela, que entrou muito bem, prefiro destacar a boa partida do Ayrton Lucas, que substituiu o Alexandre, que não estava à disposição, e agora eu vou destacar a estreia do Jorginho. Gente, o Jorginho jogou muita bola ontem. A impressão que eu tenho é que parece que ele está há anos no Flamengo. Ele chegou, literalmente, caiu ali no time, de paraquedas, digamos assim, deu conta do recado, ficou 74 minutos em campo, deu uma assistência, participou da jogada do outro gol também, ele participou dos 2 gols do Flamengo, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99 tentados, 3 passes longos certos de 4, uma interceptação, 3 duelos ganhos de 3 tentados, e 3 faltas sofridas. Ele jogou muita bola ontem. E se antes eu já tinha um discurso que ele, com o passar do tempo, se tornaria titular, não. Ele já é titular no time do Flamengo, com todo respeito ao De La Cruz, e nenhum demérito para o De La Cruz você ser reserva do Jorginho, que é um jogador de alto nível da Europa. Então eu gostei demais do Jorginho, mas o Jorginho para mim não foi o melhor em campo. Se eu tivesse que fazer um ranking ali, para mim ele foi o 3º melhor em campo do jogo, né? Porque na frente dele tem Luiz Araújo e Arrascaeta. O Arrascaeta foi eleito o melhor da partida. Eu não concordo. Para mim, o melhor em campo foi Luiz Araújo. Não por conta da assistência só, não por conta só do belo gol que ele fez, mas de todo jogo. Ele jogou demais sem a bola também, sendo extremamente importante na recomposição defensiva. E os números dos dois, com a camisa do Flamengo em 2025, mostram que os dois são peças extremamente importantes. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 27 jogos, 13 gols, é o artilheiro do time na temporada e 6 assistências. Luiz Araújo pelo Flamengo em 2025, 29 jogos, 8 gols e 6 assistências. A dupla, portanto, já participou de 33 gols do Flamengo no ano, sendo que o Flamengo fez 70. É quase 50% dos gols do Flamengo tem a participação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Então esses dois aí jogaram muita bola junto com o Jorginho. E a vitória do Flamengo garantiu ao Flamengo um prêmio aí de 2 milhões de dólares, que na cotação de hoje dá 11 milhões de reais pela vitória sobre o Esperance. Faturamento do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes até agora, 16 milhões de dólares, que dá 90 milhões de reais por participação, e agora esses 2 milhões de dólares pela vitória, totalizando 18 milhões de dólares, 101 milhões de reais. Tá bom para vocês? Dá para fazer um churras, hein? Bacana! Ó, galera, a teoria aí de algumas pessoas dizendo que a Copa do Mundo de Clubes flopou, está sendo fracasso, gente, não vai colar. A FIFA anunciou que quase 1,5 milhão de ingressos já foram vendidos. Além disso, na minha concepção, a qualidade dos jogos tem sido bem interessante, com partidas animadas e boas de assistir. De maneira geral, eu, Vene Casagrande, tenho gostado bastante do evento e não vejo motivos para tanta reclamação de alguns, sobretudo nas redes sociais. Gente, 1,5 milhão de ingressos. E outra, dentro de um país que nem é tão fã de futebol, na verdade, soccer, né? Porque eles chamam de soccer. Então, imagina se fosse aqui, num país da América do Sul. Enfim. Ó, galera, uma foto interessante que saiu agora nas redes sociais. O Gonçalo Inácio tá no Rio de Janeiro, cara, curtindo o Rio de Janeiro, e ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, cara. Rapaz, será, cara? É do Sporting, vou até perguntar. Mas vocês tentam a contratação, ó, tudo ao vivo aí para vocês, estou apurando ao vivo, tá? Bom, vamos falar agora, por falar em contratação, vamos falar agora do Jorge Carrascal. Muita gente questionando aí como é que está a negociação, se o Flamengo desistiu, porque a gente não falou mais sobre o assunto, mas quem falou sobre o assunto foi o presidente do Conselho de Administração do Dínamo de Moscou, Dmitry Gafin. E ele comentou do interesse do Flamengo em contratar o Jorge Carrascal, mas revelou que a negociação está paralisada por causa da Copa do Mundo de Clubes. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal, as negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo, comentou o dirigente em entrevista ao jornal russo Sovsport. A informação que eu tenho é que o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros
mais 2 de bonificação, totalizando 12 milhões de euros. E até o momento não foi fechada. Eu tenho a sensação, conversando com as pessoas do Flamengo, que o Dínamo ficou segurando, achando que o Flamengo, por conta da Copa do Mundo de Clubes, ia aumentar o valor para ter o jogador já na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo segurou a onda e agora eles vão voltar a negociar. E o Dínamo sabe que esse valor que o Flamengo está oferecendo dificilmente vai ter uma proposta como essa. Eu acho que vai acabar cedendo, mas é só achismo, feeling, em cima do que eu ouço, não tem como cravar ainda. Mas o que eu posso dizer para vocês que sim, o Flamengo mantém o interesse no atleta e vai continuar tentando a contratação desse jogador para o segundo semestre e pelos próximos anos, porque seria um contrato longo com o atleta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando as informações aqui no canal Vini Casagrande. Um beijo para vocês. Hoje é só sorriso, galera. E sexta-feira tem Flamengo e Chelsea. A gente vai falar sobre esse duelo no próximo vídeo. Tamo junto e fui!